Olá, ouvintes! O programa de rádio oficial do TCE Ceará está no ar. Eu sou Dimitri Lima e junto comigo ela, Carolina Madeira. E aí, Carol, o que vamos abordar no programa de hoje? Vamos discutir sobre uma das principais despesas realizadas pelos governos, o gasto com pessoal. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Dimitri, publicou ofícios circulares alertando municípios cearenses de que estão muito próximos de alcançar o limite máximo de recursos para aplicar no pagamento de servidores públicos, conforme as normas previstas. E sabemos, viu, Carol, que os governos municipais são responsáveis pela oferta de importantes serviços públicos, como elas a educação, a saúde, o lazer e o transporte. E para realizar estes serviços, é necessário o pagamento de profissionais, já que não há escola sem professor ou hospital sem agentes de saúde, como médicos e enfermeiros. Portanto, uma das principais despesas das gestões públicas é com o pessoal. E assim, de forma bem objetiva, a despesa com pessoal envolve o pagamento de servidores públicos. Por ser uma importante despesa realizada pelos governos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, estabelece o quanto pode ser direcionado para o pagamento de pessoal e define as penalidades em casos de descumprimento do limite com esse tipo de gasto. Os municípios, por exemplo, pessoal, podem usar até 60% dos seus recursos em pagamentos de pessoal. Para fazer esse cálculo, utiliza-se como parâmetro a receita corrente líquida, a RCL, que representa a soma de receitas correntes nos últimos 12 meses. Esse 60% é dividido entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, sendo 54% dos recursos para o Poder Executivo e 6% para a Casa Legislativa. Um exemplo simples é se determinada prefeitura possui R$100 mil de recursos, significa que ela pode usar até R$54 mil para o pagamento da folha de servidores municipais. E quando esse limite está perto de ser atingido, o Tribunal de Contas emite um alerta ao gestor do órgão ou ao poder público. O Tribunal, nos últimos meses, tem aprimorado as ferramentas para que a gente consiga atuar de forma mais tempestiva e oportuna esses alertas aos municípios para que eles possam, de fato, acompanhar e gerir melhor essas despesas. Acabamos de ouvir o diretor de contas de governo do TCE, Genison Lins. Um exemplo desse acompanhamento foi a publicação do ofício circular número 17 desse ano, que enviou alertas para 28 municípios. Já o ofício circular número 18 de 2023 informou que 31 municípios atingiram o chamado limite prudencial, ou seja, estão ainda mais próximos de atingir o total previstos em gastos com pessoal. De acordo com a Secretaria de Controle Externo do Tribunal, ainda existem os casos de municípios que já ultrapassaram o limite previsto. Atualmente são 52, conforme explica Genison Lins. Tem municípios que já estão naquela fase de ter que retornar ao limite. Eles descumpriram e estão no prazo de descumprir. Então, esses municípios eles têm que ter uma atenção maior para que cumpram esse prazo, né, e não tenham, aí porventura, ter que sofrer algumas sanções que a própria LRF prevê. Então, Carol, 60% dos entes municipais do Ceará atingiram ou estão perto de atingir o limite geral com gastos com pessoal. Estes casos incluem aí tanto municípios da região metropolitana da capital, como os do interior do estado, o que implica dizer que esse tema é complexo e as causas para essa situação são bem variadas. Isso porque a folha de pagamento pode ser afetada, por exemplo, tanto pelo aumento com esse tipo de gasto ou pela redução da entrada de recursos em uma determinada gestão municipal. Verdade, viu, Carol? Caso o órgão ou poder público ultrapasse o limite máximo, é oferecido um prazo para regularizar a situação. São 2 quadrimestres ou 8 meses. Genison Lins explicou sobre as possíveis consequências para os responsáveis municipais quando não se regulariza a situação das despesas com o pessoal. No âmbito das prestações de contas, eles podem ter as contas, os prefeitos podem ter a conta desaprovadas, né? Agora pode ter também processos específicos que podem ocasionar até suspensão das transferências, que são, a gente sabe que a maioria dos municípios tem uma dependência muito grande dessas transferências voluntárias.
Quando o Genison cita as transferências voluntárias, ele está se referindo a recursos que são enviados, transferidos pelo governo estadual aos municípios para a realização de obras ou serviços de interesse da sociedade. É importante também explicar que em 2021 houve alterações nas normas para readequar o excesso de gastos com folha de pagamento. De acordo com a Lei Complementar 178 de 2021, foi oferecido um regime especial que oferece prazo de 10 anos para o órgão ou poder público eliminar o excedente das despesas com pessoal, apurado ao final daquele ano. Portanto, pessoal, conforme esse regime especial, é preciso eliminar o excesso em pelo menos 10% a cada ano a partir de 2023. As regras desse regime especial estão explicadas na Nota Técnica do TCE Ceará, número 1 de 2022, encontrada no nosso site. Existem atualmente 23 municípios que seguem esse regime especial, e estes entes municipais, conforme a Secretaria de Controle Externo, se encontram atualmente no limite máximo de recursos em gasto com pessoal. Vocês devem estar se perguntando, qual a fonte das informações sobre o gasto com o pessoal? As prefeituras e câmaras municipais devem construir e aplicar o relatório de gestão fiscal em que se apresenta dados de natureza contábil financeira como de despesa com pessoal. O TCE tem acesso a esse relatório para realizar o monitoramento. Esse documento é publicado a cada quadrimestre. Para os municípios pequenos, com população inferior a 50 mil habitantes, a publicação pode ser feita a cada semestre. Por isso, as informações sobre despesa com pessoal que falamos são referentes aos relatórios de gestão fiscal do primeiro quadrimestre deste ano. A gente conta mais uma vez com o Genison, que explica sobre o trabalho de monitoramento da gestão fiscal realizado pelo TCE Ceará. Nos últimos meses, o tribunal acabou aprovando a IN 01/2023, que fez uma série de alterações na forma de envio, na disponibilização dos demonstrativos fiscais. Isso para que a gente consiga, através de um sistema, gerir melhor esses dados e consiga atuar de uma forma mais tempestiva com os municípios, né? Aí a gente consolida esses dados, essas informações, e de uma forma bem oportuna, a gente faz o alerta, faz uma formalização desse processo, até para que a gente consiga, na conta de governo, ter essa formalização e, de fato, dizer, olha, o tribunal cumpriu o seu papel de lhe alertar como que você vinha gerindo essas despesas com relação às despesas com o pessoal. A gente tem uma ação também fiscalizatória nos portais, que é de observar se esses demonstrativos estão sendo disponibilizados, né, de uma forma tempestiva e íntegra, né, tanto que a gente observa se é de fato conforme o que foi também apresentado ao tribunal, né, que é o que é disponibilizado no SICONF, que é o site, o sistema da STN. Então, a gente tem trabalhado de forma que essa disponibilização ocorra também de uma forma transparente, né, para os cidadãos. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Nesta edição, utilizamos os áudios da TV Assembleia. Se você tiver sugestão de tema ou alguma dúvida sobre algum assunto, envie pra gente. Nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. com coordenação de Kelly de Castro e a produção da Assessoria de Comunicação Social do TCE Ceará. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. Até o próximo programa. Até.